Há quem conte histórias com detalhes e um enredo emocionante que dariam até mesmo para escrever um livro ou produzir um filme. Outras pessoas não lembram nada do que sonharam na noite anterior. Você é capaz de lembrar dos sonhos que tem? Que influência eles têm sobre sua vida? Uma estátua com a cabeça de ouro e os pés de barro, vacas magras e gordas, uma escada que chega até o céu. Você vai ver hoje histórias impressionantes de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelos sonhos que tiveram. Será que todos os sonhos têm um significado especial? Este é o tema do programa de hoje, Sonhos. O programa CPT Cristo para Todos é uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Quando chega a noite ou a hora de dormir, as pessoas encontram pela frente um período de descanso para o corpo. Enquanto a mente entrará em modo de espera, o cérebro será responsável por montar e criar impressionantes histórias. Se agradáveis ou arrepiantes, confusos ou claros, os sonhos são fenômenos fascinantes. Durante o meu dormir, o meu inconsciente está trabalhando. Eu não tenho a consciência sobre o meu comando. E o meu inconsciente, então, é que me comanda durante o dormir. Só que o inconsciente tem um papel muito importante. Enquanto eu estiver, durante o dia, recebendo milhões e milhões de informações através dos meus sentidos, durante o meu dormir, durante o meu sono, todos esses conteúdos eles são processados no cérebro e lá são conceituados, são classificados e são organizados. Os sonhos são uma maneira do nosso inconsciente lidar com as informações que a gente tem guardado no inconsciente. E o inconsciente ele não identifica as coisas que fazem parte da nossa memória. Então ele fica fantasiando com essas coisas. Por exemplo, o HD ele tem uma chamada trilha zero, que faz a conexão com cada arquivo guardado nesse HD. E esses arquivos muitas vezes são divididos em pedacinhos. Sem a trilha zero, a gente não consegue nem localizar e também não consegue juntar esses pedaços. E assim, o nosso consciente faz essa função da trilha zero, que identifica tudo que faz parte da nossa memória inconsciente. E quando falta essa trilha zero, então o inconsciente ele lida com isso por conta, como quem fantasia. O sonho fica construindo histórias possíveis em torno daquilo, e que acabam às vezes sendo histórias bem interessantes. O sono e o sonho são extremamente saudáveis para mim, me ajudam na minha recuperação, me ajudam no meu bem-estar, me fortalece para um novo dia de atividade. Uma criança brincando com a caixa de ferramentas do pai, misturando peças que parecem não ter conexão umas com as outras. Enquanto junta cada peça, forma histórias únicas. Segundo o pastor Renato Regauer, de forma semelhante o nosso inconsciente trabalha enquanto dormimos. Quando nós estamos dormindo, então o nosso consciente não está ativo. É como se as crianças de repente brincassem com aquelas coisas todas, e construíssem histórias com aquilo. Então, às vezes são histórias construídas assim, bem aleatoriamente, mas que também, às vezes, são relacionadas com o que a gente sente naquele momento, com o nosso estado físico até, com algo que a gente espera, assim, com ansiedade, com preocupações da gente. Tu sabe que nós vivemos hoje numa realidade consumista, numa sociedade extremamente competitiva. Então, eu continuo, quando eu vou dormir, eu continuo pensando, eu continuo competindo, eu continuo trabalhando mentalmente, então eu não estou descansando. Nesse aspecto, o sonho às vezes começa a me dar recados.
que, por exemplo, que eu estou doente. O sonho começa a me dar recados de que eu estou com problemas na família. O sonho começa a me dar recados como eu estou com problemas no trabalho, né? Eu começo a ter problemas de afeto. Então os sonhos começam a me trazer alguns pesadelos, né? Que estão me avisando que algumas coisas eu não estou administrando de uma maneira adequada, como eu deveria estar conduzindo. No meu tempo de criança, a gente sonhava muito com feras atrás da gente, no caso o touro, quando a gente à noite comia, assim, digamos, uma comida muito pesada, né, de difícil digestão, então a gente sonhava com essas coisas. Isso é um dos motivos porque a gente crê que às vezes os sonhos estão relacionados ao momento que a gente está passando. A maioria dos nossos sonhos são simplesmente pensamentos dos nossos inconscientes. Não quer nos comunicar informação, nem nos revelar coisas muito importantes. Agora, quando nos quer revelar, quando quer nos alertar para algo importante, nós acabamos sonhando algumas vezes em sequências sobre o mesmo assunto. Aí eu precisaria realmente pensar um pouquinho, né, sobre esse sonho, o que ele quer me dizer. O pastor Valdomiro Jacobsen relata que durante o período em que esteve em coma, teve vários sonhos. De alguns ele ainda lembra com ricos detalhes e principalmente da mensagem que eles queriam transmitir. Durante o coma, né, o meu coma foi um coma induzido, né, então o cérebro continuou trabalhando, né, e depois que eu acordei, eu tive lembranças, né, de coisas que eu, assim, no primeiro momento achava muito loucas, né, porque pareciam sem sentido. Pouquíssimas vozes eu lembro de ter escutado durante o coma, né, e duas das vozes eram 2 colegas pastores que estiveram me visitando. O que vinha à minha mente sempre era a tentativa de sair de algum lugar onde eu estava preso, né? Numa ocasião eu estava numa ilha e eu precisava me dirigir até um barco para eu sair daquela ilha. Só que o engraçado é que eu tinha que, antes de chegar no barco, mergulhar. E aí eu mergulhava e não conseguia chegar ao barco. E aí voltava para a ilha. Isso vinha 2, 3 vezes o mesmo sonho, né? E de repente eu ouvi a voz do pastor. Não, será que então Deus está querendo me dizer alguma coisa? Que eu não vou ficar aqui, que não vai ter um momento que eu vou conseguir sair? Então eu associei como sendo uma mensagem que você não vai ficar no coma, você vai sair. No passado não havia a palavra escrita. As pessoas apenas sabiam a vontade de Deus pelo que era contado de um para outro. Quando Deus queria interferir no curso da história, ele transmitia suas intenções aparecendo ou falando diretamente com algumas pessoas, ou ainda através de anjos, visões ou sonhos. Quem abre a Bíblia encontra nela uma variedade de histórias de sonhos. Por meio deles, Deus intervém nos planos das pessoas e as guia para outro rumo. Várias pessoas foram agraciadas, né, na história de Deus, né, ao longo dos tempos, né, com essa questão de receber visões ou sonhos, né? E aí a gente vê que Deus é que é o dono da história e Ele usa de meios para isso, né? Então essas visões revelaram acontecimentos, fatos, também com relação a pessoas. Bom, Deus muitas vezes usou o sonho das pessoas porque não havia uma outra comunicação possível, né? Por exemplo, hoje nós não dependemos tanto de sonho porque hoje nós temos a palavra de Deus, né? A Bíblia, que é nosso guia, nossa orientação. E eles antigamente não tinham essas coisas escritas. Tem algumas coisas na Bíblia que são uma visão. Um caso que eu lembro do evangelista João, que estava na ilha de Patmos, e lá Jesus lhe apareceu e disse a ele, escreve, porque o João estava angustiado que ele tinha perdido a comunicação com as igrejas, né? E então Jesus mesmo apareceu a João e disse, escreve, né? Estas coisas que vês. Então João viu alguma coisa, né?
Eu não sei se isso foi exatamente em sonho, mas foi uma visão. Em todo caso, algo muito semelhante. Então, nesse caso, aí nós temos algo de fato revelado, assim, né? João viu. No primeiro livro da Bíblia aparece José. Por ser um jovem sonhador, ele foi afastado de sua família por seus irmãos. Mas também foi o dom de interpretar sonhos que o tirou da cadeia e o tornou governador do Egito. José, por exemplo, né, que sonhava lá e contava os seus sonhos para os irmãos, que os irmãos ficavam furiosos, né, porque eram sempre mostrando José como sendo um grande líder perante os seus irmãos, inclusive perante o pai dele, né, um grande líder, né. E ele contava os sonhos e o pai e os filhos não aceitavam. Mas Deus estava revelando algo para José, que ele de fato se tornaria um grande líder, inclusive numa terra estranha, no Egito, né? E seria um governador do Egito, e através dessa sua liderança ele iria ajudar o povo de Israel. Quando você pega, por exemplo, José, que era um interpretador de sonhos, né, Deus lhe deu esse dom de entender esse mundo, né, essa capacidade de que estava acontecendo com o faraó, e ele então pôde interpretar esses sonhos de uma maneira muito clara e muito precisa. Qual era o objetivo de Deus em relação a José? Era fazer com que o José se tornasse conhecido pelo governador do Egito, e então pelo faraó, e para se tornar o governador do Egito. Essa era a vontade de Deus. E aí ele precisava então que José fosse conhecido de alguma forma. E qual era essa forma? Apareceu essa forma que ele interpretava esses sonhos. Primeiramente o sonho aquele que saíam da água 7 vacas magras que comeram as 7 vacas gordas, e depois as 7 espigas mirradas que devoraram as 7 espigas boas. E com isso então se decifrou, né? José então falou ao faraó que haveria 7 anos de fartura, né? Eles encheram os celeiros, construíram enormes celeiros para guardar né, os cereais, e depois teriam 7 anos de escassez, de seca em toda a região, né? E com isso, então, o que Deus, né, fez através de José? José também foi o meio que veio a salvar milhões de pessoas da fome. O próprio José disse, eu estou aqui a falar, não por mim, mas porque Deus me ordenou interpretar e falar o significado do sonho para ti. Então a capacidade não é do ser humano, mas vem de Deus interpretar o sonho. Interpretar sonhos não é tarefa fácil, ainda mais quando o sonho for de outra pessoa. Foi isso que aconteceu com Daniel, que recebeu de Deus o poder de contar e interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. E nós podemos interpretar sonhos ainda hoje? Na época, assim como hoje, existiam vários adivinhos nos reinos, né? Nos países, então. E quando as pessoas sonhavam, chamavam essas pessoas, esses adivinhos, esses sábios, para interpretar os sonhos, né? Assim como hoje a gente recorre a pessoas que se dizem ter poderes de interpretações, ou mais fácil hoje a gente recorre ao Google, né? O Daniel também orou, né, para Deus, né? Ele orou, e tanto que ele também intercedeu, interessante, né, até pelos adivinhos da época, né, porque o rei Nabucodonosor quis exterminar com os adivinhos, porque ele queria que interpretasse o sonho que ele teve, porque ele não contou o sonho. Então, né, e Daniel ainda intercede para ele, não mate eles, né? Eu vou interpretar, porque Deus me deu essa condição. O que a Bíblia fala sobre sonhos? Tá, tu sonhou isso, é uma revelação divina? Tá. Vamos pensar então, este sonho que você teve, vai ser para a glória de Deus ou para a tua glória, para a glória humana? Então, aí começa um princípio. Se é para a glória de Deus, pode até ser uma revelação de Deus. Se é para a glória tua, humana, eu sonhei que vou comprar um carro 0 km, e esse carro é meu, e esse carro Deus revelou que esse carro vai ser meu. Isso não é para a glória de Deus, né? Então aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, e a Bíblia nos mostra exatamente isso, que tudo que Deus faz e tudo que nós fazemos vai ser revertido para a sua glória e não para nós. O sonho foi o local de encontro onde Deus conversou com José, noivo de Maria, fazendo com que ele desistisse de deixá-la sozinha,
passando a amar Jesus e cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Por exemplo, no caso do José, o marido da Maria, quando a Maria diz a ele que ela está grávida, e o José sabe que a criança não é dele, né? Então, como é que dá para convencer o José de que ele de fato deve assumir essa criança, né, como sendo dele? Não havia, no meu entender, outra forma senão Deus mesmo dizer isso para ele. Então Deus, em sonho, disse para o José: olha, a criança que vai nascer é gerada do Espírito Santo, e tal, né? E então o José acabou assumindo, né? O José já está com Maria lá em Belém, né? Herodes quer matar as crianças. Então, de novo, Deus avisa o José em sonhos de que ele tome o menino e a sua mãe e vá para o Egito. E lá no Egito, depois, quando Herodes tinha morrido, da mesma forma, Deus novamente em sonho diz ao José: já morreu aquele que atentava contra a vida do menino, né? E você pode voltar. Então, Deus falou muitas vezes assim, através de sonhos, de fato, na Bíblia. Nós sonhamos milhares de vezes durante a vida da gente. A gente sonha, tem vários sonhos durante a noite e Deus pode usar um deles. Se o sonho que eu recebi, que eu tive, ele está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, certamente é algo. Agora, se ele não está, conferindo a Bíblia, conferindo as Escrituras, examinando as Escrituras, julgando, olhando para elas, e muitas vezes você vai saber apenas depois do acontecido. Que Deus, de repente, pode se revelar para uma pessoa em sonho. De repente ela quer buscar alguém de volta, né? Ele quer buscar alguém de volta, ou quer alertar. Deus pode fazer isso, né? Ele tem todo o poder, é todo poderoso, e Ele pode usar esse meio também. De fato, Deus pode sim revelar-se a nós, né? De diversas maneiras e em qualquer época na vida. Mas Ele vai sempre se revelar a nós de uma maneira clara, né? De uma maneira objetiva, de modo que a gente venha a compreender. Porque Deus não é um Deus de confusão. E Deus não vai hoje nos revelar algo de novo para nós, num sonho, né? Porque tudo que Ele quis revelar para a nossa vida, né? Como nós melhor vivermos, né? Isso Ele já fez na Bíblia. Lutero diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que nos dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Deus já nos revelou de uma maneira completa na sua Escritura, não tem mais nada para acrescentar, né? Então, a Escritura Sagrada é o que basta, por isso Jesus, a minha palavra te basta. Tá? Então, a palavra de Deus nos basta, e em relação aos sonhos, então, a palavra de Deus me basta. Isso Jesus deixou de uma maneira bem clara para todos nós, né? Que está consumado, né? Tudo que deveria ter feito já foi realizado, o plano de Deus está completo. O que ainda falta da profecia de Deus é realmente a vida eterna que nós não experimentamos ainda. Através de um sonho, Deus alertou José da sua missão em permanecer do lado de Maria e ajudar a cuidar do menino Jesus. José entendeu que aquilo não era apenas um sonho e, por isso, cumpriu a vontade de Deus. A Bíblia traz muitos outros relatos que mostram que este foi o canal de comunicação usado por Deus. Nela também está registrado que Jesus voltará para nos buscar para a vida eterna. E você pode ter a certeza que isto não será apenas um sonho. Este foi o programa CPT. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Fique com Deus e até mais!